Olá, querido filho. Tudo bem? Espero que ao receber a minha cartinha de hoje, você esteja bem, com saúde e apto para ler ou ouvi-la, pois o assunto de hoje será de grande importância para seu crescimento espiritual e compreensão das profecias a respeito da salvação. O ser humano é fascinado por descobrir segredos. Parece que quanto mais enigmático for este segredo, mais interessante se torna a história. Descobrir um enigma é algo de muito valor e grande responsabilidade. Você sabe que Apocalipse significa revelação, certo? Sabendo do grande valor e da grande responsabilidade que é descobrir um segredo em primeira mão, deixei no livro do Apocalipse mensagens cifradas em códigos e símbolos. No entanto, os mistérios divinos estão além da compreensão e não podem ser elucidados por nenhuma inteligência humana. Por mais que se esforcem, não são capazes nem dignos de desvendar sozinho os segredos eternos. No entanto, esta cartinha vai mostrar que há alguém que pode decifrar todos os mistérios ocultos, revelar o futuro e guiar aqueles que confiam nele em meio aos acontecimentos do futuro, até a segurança que só eu posso oferecer. Em Apocalipse 5, de 1 a 10, há uma visão que nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade. Nesta visão, João vê na minha mão um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ele também vê um anjo forte, perguntando quem seria digno de abrir o livro e desatar os selos. Na verdade, meu filho, no capítulo 4 de Apocalipse, está revelado a segunda grande visão que o apóstolo João teve, envolvendo o meu trono e o Cordeiro. Esta visão serve de introdução para a visão dos 7 selos. Em Apocalipse 5, de 1 a 4, João vê este livro selado com 7 selos que simbolizam todo o destino da humanidade nas minhas mãos. O Cordeiro, que é Jesus Cristo, João 1, 29, é o único ser habilitado para romper os selos do livro do futuro e desvendar o que ainda está por acontecer. Imagino, meu filho, que você esteja curioso para saber o que vai acontecer quando os 7 selos forem abertos. Não é muito complicado. De fato, a abertura de cada selo desencadeia certos eventos históricos sob o ponto de vista da igreja cristã. Apocalipse 6, 1, 3, 5, 7, 9, 12 e capítulo 8, versículo 1. A linguagem usada em Apocalipse 6 está relacionada às maldições da aliança. Em Levíticos 26 e em Deuteronômio 28, a infidelidade à aliança comigo é punida com morte pelos animais do campo, espada, pestilência e fome. Assim, os 7 selos podem representar as consequências do período de infidelidade da igreja à aliança com Cristo. Apesar disso, o primeiro cavaleiro não traz maldição, pois seu período corresponde à fase de pureza da igreja de Éfeso. Também vou lhe dizer, meu amado filho, o que significa o primeiro selo. João viu quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouviu dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: "Vem!" Viu então, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6, 1 e 2. Então, em outras palavras, o primeiro selo representa o período da igreja de Éfeso, a primeira igreja. A visão de um cavalo branco e seu cavaleiro, com um arco nas mãos e uma coroa na cabeça, representa a pureza do primeiro período da igreja cristã, anos 31 a 100, e o período em que os apóstolos estavam vivos. Eles pregaram a doutrina pura da Bíblia. Marcos 16, 10 a 16. Enfrentaram muitas lutas. Atos 4, de 1 a 3, 18 a 20, 24 a 30, capítulo 5, 17 a 20, 26 a 29, capítulo 6, versículo 8, capítulo 7, versículo 60. Mas não permitiram que a verdade fosse adulterada. Houve também grandes vitórias para Cristo, milhares de pessoas convertidas e o Evangelho foi pregado a todo mundo conhecido. Colossenses 1, versículo 6 e 23.
Já o significado do segundo selo em Apocalipse 6, versículos 13 e 4, quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, agora vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Este segundo selo, meu amado, representa o período da igreja de Esmirna. A visão de um cavalo vermelho com seu cavaleiro, com uma espada para tirar a paz da terra por meio da matança, representa o segundo período da igreja cristã, a Era dos Mártires, anos 100 a 313. A cor vermelha e os símbolos deste selo falam de derramamento de sangue. É o período das perseguições gerais desferidas pelo Império Romano contra os cristãos que preferiam morrer a renunciar à fiel obediência aos princípios bíblicos. Esse selo começa com a morte do último apóstolo, João, no fim do primeiro século, e chega até o ano 313, quando Constantino assina o Edito de Milão, que interrompe as perseguições do governo romano pagão aos cristãos. Perceba, meu filho, depois do primeiro selo com o cavalo branco representando a pureza da igreja primitiva, começamos a ver uma decadência moral e espiritual na igreja. O terceiro selo de Apocalipse 6, versículos 5 e 6, representa o período da igreja de Pérgamo. A visão retrata um cavalo preto e seu cavaleiro que tinha nas mãos uma balança. Sua oferta de trigo e cevada significa a escassez e a fome presentes. Representa o terceiro período da igreja, quando as trevas espirituais começaram a envolver o cristianismo e ao ele se aliar com o Estado. A cor preta muitas vezes representa nas Escrituras as trevas morais, o pecado, a apostasia ou o erro e corresponde ao período que vai desde 313 a 538. Durante esse período, meu querido, houve o processo de paganização da igreja. O espírito de materialismo contaminou o cristianismo. A maioria acompanha o processo de deterioração da verdade, porém uns poucos fiéis, os remanescentes, seguem respeitando as doutrinas bíblicas. O azeite representa o Espírito Santo, Zacarias 4, de 2 a 6, e o vinho representa o sangue de Cristo, derramado pelos pecadores, Mateus 26, versículos 27 a 29. Em Apocalipse 6, 7 e 8, o quarto selo representa o período da igreja de Tiatira. Aqui, o cavaleiro sobre o seu cavalo preto chamava-se Morte, e age por meio de guerra, fome e pestilência. Este quarto selo, meu filhinho, representa o quarto período da igreja cristã, que de uma forma paganizada de cristianismo dominou a política da Idade Média. Também corresponde à fase que vai de 538 d.C., quando entra em vigência o decreto de Justiniano, que dá ao bispo de Roma a autoridade sobre todos os outros líderes religiosos e civis, até 1517, o começo da Reforma Protestante. As doutrinas puras foram jogadas por terra, e os cristãos paganizados perseguiam implacavelmente o pequeno remanescente fiel à verdade bíblica. Agora, meu amado filho, vou explicar o que aconteceu quando se abriu o quinto selo e o que o apóstolo viu debaixo do altar. Apocalipse 6, versículo 9. Na verdade, João viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da minha palavra e por causa do testemunho que sustentavam. O que significa estas almas debaixo do altar? Para compreendermos melhor, vamos ter que ir lá no Velho Testamento e observar no santuário o altar de bronze que se ofereciam os sacrifícios de animais. O sacrifício era queimado e o sangue era derramado na base do altar. Levíticos 4, versículo 7. O símbolo, é claro, o sangue do pequeno grupo de mártires que rejeitou a apostasia da igreja é derramado como um sacrifício ao pé do altar. Esse sangue simbolicamente clama a mim, como fez o sangue de Abel, que foi morto por seu irmão. Gênesis 4:10. O quinto selo, período da igreja de Sardes, cobre o período que vai de 1517 a 1755, a Reforma Protestante. Agora, filho,
No sexto selo, você vai observar fenômenos naturais descritos na abertura do mesmo. Meu apóstolo viu quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Apocalipse 6, 12 e 13. Esta profecia se cumpriu quando o grande terremoto identificado pelos estudiosos como o terremoto de Lisboa, que ocorreu em 1º de novembro de 1755. Houve um escurecimento do sol ocorrido em 19 de maio de 1780. A lua se tornou como sangue na noite do mesmo dia. A chuva de estrelas deu-se em 13 de novembro de 1833. Entendendo que o tempo do fim iniciou com a cruz e após 1798, esse tempo chega à sua fase final, os 4 episódios astronômicos mencionados são muito significativos. Daniel 7, 25, 12 e 7. 12, versículo 7. Então, querido, sendo assim, depois de 1798, nos encontramos no fim do tempo do fim. Nos encontrando no fim do tempo do fim, nos traz à memória o que irá acontecer neste momento. Quero anunciar para você, meu amado, a segunda vinda de Jesus. É por esta razão que os ímpios rogarão desesperadamente as rochas e as montanhas para que caiam sobre eles. Preste atenção no que o profeta João viu. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, 14 a 17. Este dia, meu filho, será marcado por 2 sentimentos. Para os salvos, um sentimento de vitória, alegria e glória. Mas para os perdidos, será um sentimento de trevas, morte, terror e horror. Diante da segunda vinda de Cristo, aqueles que se ampararam na graça salvadora receberão a vida eterna. Aqueles que recusaram a salvação em Cristo terão de enfrentar as consequências. João 3, 17 e 18. Ainda neste período do sexto selo, algo maravilhoso irá acontecer. Eu enviarei um anjo procurando os meus fiéis para selá-los com o meu selo especial, o selo do Deus vivo. Este anjo vai dizer em grande voz: Calma, calma, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versículos 2 e 3. Os anjos, por ordem divina, aplicam sobre os salvos o selo do Deus vivo, um sinal de fidelidade a mim como Criador. Os selados serão preservados quando os ventos da destruição final da humanidade não forem mais contidos pelos meus anjos. Finalmente, meu amado filho, chegamos à interpretação do 7º selo. Para mim, é o mais significativo. Tenho alegria e tristeza ao falar dele. Espero que você também compreenda ao saber o que aconteceu quando se abriu este selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Apocalipse 8, 1. Sabe por que vai haver este silêncio de meia hora no céu? Sim, meu filho, esta meia hora é profética e equivale a uma semana, tempo gasto na viagem para a terra, com todos os seres celestiais para buscar os meus escolhidos. Ah, meu filho, antes que eu me esqueça, termino esta cartinha dizendo para você que entre o 6º e o 7º selo cumprirei a minha promessa. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E eu lhes enxugarei dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7, versículos 16 e 17. Jamais te abandonarei, meu filho.
apesar das dificuldades e perseguições que você sofre. Minha promessa é certa. Você nunca mais passarás por aflições. Todos serão apacentados pelo Cordeiro, que age como um pastor e os guia às fontes das águas da vida.